A paz do Senhor, amada Igreja de Cristo. Nesse Zap da Paz eu gostaria de falar sobre Tiago, capítulo 5, versículo 16, que diz: Confessai as vossas culpas uns aos outros, e oreis uns pelos outros para que sareis. A oração feita por um justo pode muito seus efeitos. Eu quero analisar desse versículo apenas o início. Confessai as vossas culpas. Nós estamos vivendo uma época em que as pessoas se esforçam muito para construir uma imagem positiva a respeito de si mesmo. E nessa ânsia de construir uma imagem positiva, muitos só sabem contar vantagens. Eu preguei ontem, Deus me usou. Eu orei, Deus fez a obra. Eu preguei 5 almas numa só pregação, aceitaram a Jesus. Mas o que edifica realmente a igreja é quando alguém humildemente confessa a sua culpa. Você imagina um pastor que ele comete algum determinado erro e no momento do culto ele diz para a igreja, eu não vigiei, cometi um erro assim e Deus me cobrou duramente. Você imagina os ouvintes que estiveram ouvindo essa confissão desse pastor vão dizer o quê? Meu Deus, se Deus cobrou do pastor, não vai cobrar de mim se eu também fizer a mesma coisa? Isso vai trazer edificação. Mas eu somente contar vantagens, talvez eu vou criar uma idolatria a respeito de mim mesmo. Então, por mais que nós tentamos esconder, todos nós temos falhas. Sabemos que não há ninguém perfeito. E, no meu caso, o bom que a consciência dos meus erros me faz, às vezes, ser mais paciente para com o erro do próximo. Porque nós somos muito exigentes com as pessoas que nos cercam. E, às vezes, não exigimos da mesma maneira de nós mesmos. Então, há uma necessidade. Ontem eu estava conversando com um amigo meu e ele disse que a esposa dele estava pregando numa igreja e Deus revelou a ela que ali havia um homem que via filmes pornográficos juntamente com a sua esposa. E ela falou, não apontou a pessoa, mas falou em público que Deus estava mandando acabar com isso. E no final do culto, um casal esperou todos irem embora e chamou ela e falou, olha, irmã, Deus te usa. Infelizmente, eu estou até envergonhado, mas eu estava cometendo esses erros. E eu falei pro meu amigo, eu falei, olha, eu achei uma atitude muito linda desse homem. Porque ele aceitou a exortação de Deus e confessou. E certamente decidiu acabar com aquela prática. Nós vemos hoje pessoas criticando tanto o erro do próximo, e às vezes faz até mesmo coisas piores. Só que Deus está vendo tudo isso. Não devemos esquecer jamais da parábola do fariseu e do publicano. O fariseu contando um monte de vantagens diante do Senhor, dá o dízimo, jejum, não sou como esses homens adúlteros, injustos, roubadores. Aí ele de repente olha com aquele olhar de desprezo para o publicano que estava ao seu lado e diz, nem como esse publicano, porque os publicanos eram homens pecadores. Já o publicano chega diante do Senhor e confessa a sua culpa. Tem misericórdia de mim, Senhor. E ali o Senhor justificou aquele homem. A Deus ninguém impressiona. Podemos até impressionar os homens, enganar os homens, mas a Deus ninguém engana. Muitos vídeos que eu já gravei, confessei muitas vezes em que Deus me cobrou, em que Deus me exortou. Certa vez eu fui exortado por um homem tomando cachaça. E aquele homem me chamou e me deu uma lição de moral, e um presbítero da igreja. E aquele homem ali tomando cachaça me deu uma lição de moral que eu tive que abaixar a cabeça e segurar as lágrimas. E eu reconheci que era a voz de Deus. Bem-aventurado é aquele que ouve a voz do Senhor, aquele que aceita a correção. Então é tempo de nós pararmos de contar vantagem, como diz Provérbio 20, versículo 6. Cada qual entre os homens apregoa a sua bondade, mas o homem fiel, quem achará? Todo mundo fala bem de si mesmo.
Mas é bonito quando alguém chega e reconhece que errou. Quando alguém reconhece a sua culpa. Porque isso é agradável diante de Deus. Perfeito só um, que é Jesus. Mas todos nós temos as nossas falhas. Então vamos ser mais misericordiosos com o erro do nosso irmão. Não é concordar com o erro, mas também não é criticar, não é condenar, não é apontar. Se você detectar o erro de um irmão, o que você pode fazer é orar por ele e, sendo o caso, ir até ele com a palavra do Senhor, dar uma palavra para que talvez ele possa melhorar o seu caminho. Nada mais além disso. Que Deus te abençoe. Que o Senhor nos ajude. É por isso que o homem está tanto em busca de uma perfeição que não existe. Quantas pessoas morrendo numa mesa de cirurgia porque querem transformar corpos perfeitos e às vezes nessa busca perdem a vida, que é o principal. Então não se preocupe. É claro que a gente vai se esforçar para não dar escândalo. É claro que a gente vai se esforçar para andar correto. Mas somos limitados. E quando falhar, seja humilde. Reconheça o seu erro e Deus te abençoará. E até o próximo Zap da Paz.